Hoje vamos discutir sobre a continuação, sobre os movimentos. Na primeira, discutimos sobre os movimentos de continuação, se o preço estava realmente criando novas máximas ou mínimas. Mas hoje vamos discutir quando o mercado cria talvez uma reversão, o que vamos. Então agora, vamos discutir sobre a. Quando falamos sobre mudança, queremos dizer que o ponto de mudança é onde o mercado quebra abaixo da validação e violação anterior. Recentemente, primeiro de tudo, tivemos isso como um ponto de validação. Desculpe, como um ponto de validação, também isso como um ponto de invalidação, mas quando o mercado vem e fecha abaixo deste ponto de invalidação, é por isso que chamamos isso de ponto de Então, é o ponto onde sabemos que essa tendência de agora o mercado entrou em uma fase de transição. Isso é o que chamamos de fase de transição. O mercado entrou em uma fase. Estamos esperando que o preço crie uma nova área de liquidez para que possamos fazer nossos movimentos. Então, como identificamos esses pontos? Vamos tentar ver como identificar. Por exemplo, o mercado, primeiro de tudo, em um cenário de alta, você deve observar o ponto mais baixo. E como você pode ver aqui, este é meu ponto mais. Então, eu tenho que olhar para o lado esquerdo e tentar observar a validação e violação anteriores que o mercado depois veio e fechou acima. Como você pode ver, depois que o mercado fechou acima desta área. Então, este é o ponto de mudança. O ponto de invalidação anterior, onde o mercado veio e fechou acima deste nível por um fechamento. Então, é assim que você observa. Além disso, outro exemplo. Aqui temos o ponto mais baixo. Se você olhar para o lado esquerdo, temos esta estrutura marcada por este retorno. Então, esta foi nossa validação e violação anteriores, como você pode ver aqui. Então, mais tarde, o mercado veio e fechou acima do ponto de violação por um fechamento. Então, é onde nosso ponto de mudança está localizado. Além disso, temos este exemplo aqui, com este máximo, e a vela anterior aqui, estrutura anterior. Mais tarde, o mercado fechou abaixo. Então, este é nosso ponto de invalidação, onde o mercado. Isso significa que temos um ponto de. Mas também tivemos o ponto mais baixo aqui. À esquerda, temos esta validação e violação anteriores, ou estrutura anterior. O mercado veio e fechou acima deste ponto de invalidação desta estrutura aqui. É onde essa tendência de baixa, estamos entrando em uma fase de transição, onde vamos realmente mudar a fase ou mudar a perspectiva. Além disso, temos este exemplo aqui. Anteriormente tivemos esta estrutura aqui. O mercado fechou abaixo da estrutura. Fechou. Isso significa que estamos realmente mudando ou realmente mudando o curso de uma tendência de alta para começar a descer. Então é assim que observamos os. Além disso, temos este à esquerda. Temos esta estrutura anterior. E aqui, meu ponto. Mais tarde, o mercado fechou acima deste ponto de invalidação, significando que a tendência de baixa agora está invalidada. Agora invalidada. Então estamos entrando. Se houver alguma pergunta até agora sobre esta validação, sobre como identificar esses pontos de. Sem perguntas, você pode. Ou. Então, vamos agora discutir a mudança em um nível básico. Então, quando o mercado realmente realiza uma mudança ou uma transição, isso é o que chamamos de transição. Mas não temos certeza. Não temos 100% de certeza, porque às vezes o mercado pode vir e continuar a criar novas máximas, então é melhor esperar. Mas o preço tem uma tendência. Depois que o mercado realiza uma transição, o mercado tende a subir para esta área para encontrar isso. Na verdade, isso não é um erro de liquidez. Isso é apenas um. Acho que eles estavam circulando. Então, o mercado tem que vir para dentro deste ponto de interesse para encontrar áreas de liquidez que estão disponíveis nesta área aqui.
Agora, esta é a principal diferença entre a quebra de estrutura e a mudança de mercado. Como você. Então, esta é a diferença entre a quebra. Então, agora, vamos discutir a mudança em coordenação de mudança em nível básico. Então, agora, quando o mercado realiza uma mudança, o mercado tem que vir para esta área, por exemplo. O mercado pode ter realizado uma mudança no prazo semanal, como meu laranja, como indicado nesta chave. Depois, o mercado também tem que realizar uma mudança no prazo de 4 horas. Temos ponto de interesse semanal. Se o mercado entrar nesta área, o mercado tem que realizar uma mudança no prazo de 4 horas, significando que no prazo constante, na verdade, estamos. Além disso, no prazo de 4 horas, então, o mercado tem que realizar uma mudança também no prazo situacional. Então, isso é realmente quando você está negociando com base neste ambiente. Estamos negociando, na verdade, estamos negociando entradas com as maiores. Além disso, quando o mercado mais tarde vem novamente para o ponto de interesse de 4 horas, agora é onde esses três prazos estão falando a mesma língua. Então, estamos fazendo entradas com base em um risco muito e estamos pegando os lucros com base nas máximas da semana. Então, você pode ter um risco de 10 pips, mas pegar quase um lucro de 1000 pips. Então, é assim que negociamos isso. É apenas um esqueleto. Vou mostrar a você, mas também temos os tipos de mudança com base nas formações que o mercado realmente estava oferecendo ao realizar. Então, você tem tipos de mudança com base nas estruturas. Primeiro de tudo, temos a formação interna. Isso é o que chamamos de formação. Por exemplo, o mercado realizou uma mudança e nos deixou com esta área. Isso é o que chamamos de formação interna, ou sua abreviação é INF. Então, agora, isso é muito. Eu tenho uma pergunta. Sim, olha, a maior parte do tempo eu vejo que há muitas formações internas. Muitas? Muitas formações internas que vi na maior parte do tempo. Claro, na verdade, qual delas é a? Como podemos? Como posso escolher qual será mitigado? Claro, não podemos discutir isso claramente. Então, agora, só temos que Então, agora, depois que o mercado realizou uma mudança neste período aqui, quero dizer, então isso é muito poderoso, porque é a área de liquidez, onde viemos e mudamos esta direção deste mercado, porque o mercado estava realmente tendo participantes de baixa, como você pode ver aqui. Mas agora isso é uma área de liquidez onde participou na formação ou na mudança desta e também muita liquidez está sendo localizada. Então, isso também é conhecido como formação interna. Aqui é onde vamos fazer nossas entradas. Vou mostrar a você claramente. Além disso, temos tanto a formação interna quanto. Então, agora, se você observar algo assim, primeiro de tudo, você tem que observar, por exemplo, se o mercado forma tanto a formação interna quanto a externa. Se você fosse usar a formação interna, você tem que ver se o mercado veio e tentou pegar alguma. Então, se, no caso desta formação testada por dentro, na verdade, você tem que usar a formação externa, mas também você pode usar esta parte que ficou desta porção descendente aqui, que ficou. O mercado também pode ter algumas chances de vir a esta área aqui antes de continuar a subir como de costume. Então, é assim que lidamos com essas áreas. Mas se essas áreas são, ou ambas são novas, também temos muitas probabilidades de o mercado vir a esta área aqui, porque há muitas liquidez localizadas nesta formação. Mas com base na experiência, eu realmente. Às vezes o mercado pode vir e tocar na formação interna, porque na verdade não sabemos quanto volume está localizado nesta área. Não sabemos quantos pedidos estão localizados fisicamente nesta área.
Então, temos que negociar de uma. Vamos usar a. Se o mercado vier e me parar, vou ter um prejuízo. Vou esperar por outra fortuna cair desta área aqui, onde sei que o mercado. Então, é assim que lidamos com essas situações, onde o mercado. Além disso, temos e apenas a formação. Isto é, como vamos usar isso também como nossa área de liquidez. Então, é assim que fazemos. Mas agora deixe-me tentar mostrar a você. Deixe-me tentar mostrar o que chamamos de esqueleto de convoio de tendência sobre como esses ciclos devem se mover. Por exemplo, agora, por exemplo, talvez estejamos tendo. Sabemos agora que o mercado. Então, por exemplo, estamos tendo uma mudança no. Por exemplo, deixe-me tentar ilustrar isso claramente. Por exemplo, estamos tendo uma mudança no gráfico mensal. Considere isso um gráfico. Por exemplo, estamos tendo uma mudança. Além disso, estamos tendo uma formação interna. Por exemplo, isso como meu ponto de mudança. E também isso como minha formação interna do gráfico mensal. Então, para você saber que o mercado agora está descendo, para você saber com certeza, você tem que observar a mudança do gráfico diário como seu gráfico situacional desta área de liquidez. Então, vamos esperar que o mercado realize uma mudança diária e nos levante talvez com esta formação, por exemplo. Então, agora sabemos que estamos realmente descendo para buscar esta liquidez que está realmente disponível. Então, no gráfico diário, como você pode ver, também temos uma área de liquidez, mas também o mercado pode não. O mercado não pode vir à área de liquidez mensal antes de preencher todas as liquidez. Então, o mercado também tem que mudar do gráfico de uma hora. Então, para que ele possa vir à área de liquidez diária antes de continuar a ir para a área de liquidez, mas também estamos tendo uma liquidez nesta área. Então, o mercado pode não continuar seu ciclo, até que preencha. Então, como resultado, agora também teremos uma mudança no. Mas muitas vezes não estamos considerando esses gráficos de 15 minutos porque, na verdade, há muito. Mas o mercado está. Então, o que o mercado forma no gráfico mensal está realmente acontecendo também nos gráficos. Então, como resultado, agora o mercado mais tarde virá para preencher esta área de liquidez. Além disso, venha novamente. Preencha mais tarde novamente. O mercado vai agora para o gráfico. Então, depois disso, o mercado desce agora para o gráfico mensal. E o mercado, após chegar a esta área, continua a subir. Então, quando você vai para o gráfico mensal, na verdade, apenas o mercado veio. Então, o mercado. Mas nas estruturas moleculares ou nas estruturas inferiores, e então, você tem que. Muitas pessoas estão me perguntando, cara, na verdade, fazemos intraday com base em saber em que posição. Então, eu vou fazer intraday se descobrir que estou em uma área de liquidez de uma hora, por exemplo. Eu sei que vou fazer minhas entradas aqui. Vou pegar talvez 80 a 90 pips, até chegar à minha área de liquidez diária. Então, agora sei que se eu chegar aqui agora, talvez 800 pips, 900 pips, até chegar à minha área de. Então, agora é assim que fazemos. Isso é o. Se você conseguir saber como esse ciclo funciona e praticar com ele, você vai ter um mercado maravilhoso. Se houver alguma pergunta até agora sobre isso, eu tenho uma pergunta. Sim, senhor. Vamos supor que eu não encontre a proporção de inserção e a coordenação de mudança no mensal, mas encontrei no diário. Posso procurar da mesma forma? Sim. Não é obrigatório que você encontre a mudança. Além disso, você pode encontrar talvez uma. Além disso, o mercado, por exemplo, este é um.
O mercado também tem que mudar para o gráfico diário para preencher a liquidez. Geralmente, o mercado tem que realmente ir preencher as liquidez no gráfico mensal. Ele tem que mudar primeiro para o gráfico diário. Então, isso não é obrigatório da mudança, mas também mesmo essas áreas de liquidez. Então, o mercado também tem que mudar e vir para dentro desta área. Então, é melhor para você esperar às vezes. Melhor para você esperar que o mercado venha para esta formação interna aqui do gráfico mensal. Então, depois disso, ele tem que realizar uma mudança no gráfico diário também. Isso é uma configuração de probabilidade. Depois você vai continuar a subir como de costume. Então, é muito, muito importante olhar o mercado dessa forma. Ok, eu entendo. Sim. Então, vamos tentar discutir agora a primeira aglomeração, que é o que chamamos de confirmação do fluxo de liquidez. Então, agora, por exemplo, aqui temos uma das novas terminologias. Então, por exemplo, aqui neste gráfico, como você pode ver neste exemplo, esta ilustração, antes de o mercado realizar uma mudança aqui, tivemos participantes altistas que estavam tentando continuar a criar mais, mas mais tarde, depois que o mercado realizou uma mudança, temos novos vendedores que estão tentando. Então, agora, este ponto de recuperação aqui, este é o ponto onde, se o mercado vier e fechar acima desta área por um fechamento de vela, isso significa que, agora, esses participantes. Então, o ponto de recuperação atua como o ponto de invalidação. Então, se o mercado vier e fechar acima disso pelo fechamento da vela, sabemos agora que esses touros que eram os participantes, eles estão realmente no controle. Então, é assim, na verdade, como localizamos este ponto de recuperação. Está localizado e nós o chamamos de ponto de recuperação, porque sabemos agora que esses touros, mas esses participantes touros, vieram reivindicar pela segunda vez. É por isso que chamamos isso de ponto. Além disso, estamos tendo, além disso, estamos tendo esta área de liquidez. Mas eu vou vou explicar a você claramente. Então agora, vamos discutir esta primeira aglomeração, que é conhecida como a confirmação. Então, agora, por exemplo, o mercado realizou uma mudança no gráfico mensal e marcamos isso. Então agora, eu preciso que você se concentre nesta área porque é muito, muito importante. Você tem que entendê-la claramente. Então, por exemplo, o mercado fez uma mudança no gráfico mensal e nos deixou com esta área de liquidez. O que vamos fazer? Vamos para esta área aqui, para encontrar a mudança do gráfico diário que aconteceu nesta área antes do mercado descer aqui. Então, estamos indo aqui para encontrar a mudança diária antes do mercado descer. Então, se eu vier para o gráfico diário, o mercado veio, fez uma mudança e me deixou com esta formação interna. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar esta formação interna, talvez com um retângulo. Então, vou esperar o preço vir e tocar nesta área primeiro. Então, mais tarde, o mercado vem, toca nessa área e o mercado tem que realizar outra mudança novamente no gráfico diário. Então, aqui é onde agora o mercado é assim que o mercado confirma o fluxo de liquidez. Então, depois que o mercado vem e toca naquela formação interna que estava localizada nesta área, então esta formação interna, esta agora, é onde vamos fazer nossas operações nesta zona aqui. Então, você vai para o gráfico de 1 hora porque esta é uma zona diária. Você vai pegar o gráfico de 1 hora para fazer refinamentos nela. Então, depois, você vai fazer sua engenharia de liquidez naquele nível e vai manter aquele par por até 3 meses, até 12. Às vezes, o mercado ficou quase 7 meses. Então, na verdade, é uma configuração que oferece muitos pips e é muito, muito crucial. É muito. Então, vamos tentar ir para os gráficos reais agora. Vamos tentar ir para os gráficos reais.
Você consegue ver minha? Sim, sim. Então, por exemplo, esse, por exemplo, eu tenho talvez isso. Deixe-me tentar ir para o gráfico. Tente cortar em algum lugar. Então, por exemplo, eu tenho isso como meu ponto de referência, como você pode ver aqui. Então, depois que o mercado fez uma mudança, o mercado me deixou com ambas as formações internas. Esta foi minha formação interna. Além disso, eu tive uma formação externa, mas se você olhar claramente para a formação interna, o mercado veio e tentou liquidá-la. Então, se fôssemos considerar a formação interna, deveríamos marcar isso a partir deste ponto aqui, porque é onde pelo menos a liquidez está disponível, pois foi tentada ser lavada pelo mercado nesta. Então, esta foi a melhor área a considerar se fôssemos considerar, mas também vamos tentar focar. Então, agora, esta foi minha formação externa e é do. Então, como de costume, eu tenho que ir aqui para o gráfico diário para encontrar o ponto de mudança que aconteceu que levou. Então, vou encontrar meus pontos de mudança. Então, agora, se eu mudar para o gráfico diário, gráfico diário. Se eu mudar, este foi meu gráfico diário. E também, este foi meu ponto de mudança localizado nesta área aqui. Este é meu ponto de. Então vou marcar minha formação interna, que foi esta aqui. Então agora vou esperar o preço vir e tocar nesta formação interna primeiro. Então, depois o mercado tem que realizar outra mudança. Então mais tarde o mercado veio, tocou na zona, como você pode ver aqui, e o mercado realizou outra mudança, que é esta aqui. Então, depois que o mercado faz isso agora, isso continua sendo esta é minha formação interna. É onde vou fazer minhas entradas de alta probabilidade nesta área. Então, depois de marcar isso agora, como você pode ver, vou para esta zona agora para encontrar minha engenharia de liquidez. Então, vou para o gráfico de uma hora. Então, no gráfico de uma hora, no gráfico de uma hora, apenas tente ir e ver o que aconteceu no gráfico. Apenas tente ir e. Então, se eu vier aqui no gráfico de uma hora, você sabe, vai levar questão ou o que vou fazer aqui. Então, se eu vier para o gráfico de uma hora, agora, para encontrar minha engenharia de liquidez, esta. Marque-o de preto. Então, vou colocar minhas ordens pendentes nela. Baseado na estrutura, foi 18 pips. Então, vou marcar minha entrada. Vou esperar mais tarde. O preço veio e ativou minha entrada. Então, vou fazer esta entrada. Vou segurar esta entrada. Apenas tente olhar realmente como o mercado realmente tentou recompensar isso nesta configuração com um risco de quase 15 pips, 14. Então, o mercado tentou ver aqui como o mercado realmente tentou reagir nesta zona. Então, o mercado foi, o mercado foi, o mercado foi muitos pips, o mercado foi foram 3.000 pips, como você pode ver aqui, 3.296 pips. Então, é assim que negociamos esta confirmação do fluxo de liquidez. Vamos olhar para outro exemplo. Temos o, temos o GBPNZD, foi do gráfico semanal. É onde fiz minha entrada no gráfico semanal. Estou tentando observar aqui. Ok. Vou tentar tirar isso porque quero dizer, esses provedores do Forex Ponto com, às vezes na verdade não sei como eles manipulam essas. Então agora neste GBPNZD tivemos isso do gráfico semanal. Tivemos uma mudança nesta área. Tivemos uma mudança aqui, como você. Além disso, tivemos tanto a formação interna quanto também tivemos uma. Mas nesta formação externa, também tivemos um tipo 1, como você pode ver aqui, como um ponto de invalidação. Então, esta foi minha área de liquidez. Então agora estou indo para o gráfico de 4 horas
para encontrar a mudança que aconteceu nesta área do gráfico de 4 horas. Então, se eu vier para o gráfico de 4 horas agora, se eu vier para o gráfico de 4 horas para encontrar meus pontos de mudança, o mercado fez uma mudança nesta área. Este foi meu ponto de mudança do gráfico. Então, estou localizando minha formação interna, que é esta aqui, e vou esperar o preço vir. Então, depois que o mercado fez outra mudança antes que eu possa fazer, o mercado tentou vir, mas não. Você realmente tem que esperar porque você tem que estar. Mais tarde, o mercado vem e toca. Então, depois agora, o mercado fez uma mudança nesta área aqui. Este foi meu ponto de. Então, como você pode ver agora aqui, então vou usar minha formação interna que participou do ponto de mudança para tentar fazer. Então, deixe-me tentar remover. Então, esta foi minha formação interna. Ponto de. Então agora, esta é a melhor zona. Vou para o gráfico de 30 minutos para encontrar os refinamentos. Então, quando eu chegar ao gráfico de 30 minutos, tente olhar para ele. Gráfico de 30 minutos. Como você pode ver aqui, não tivemos uma engenharia de liquidez. Então, com base na validação, análise de avaliação, também vou para o gráfico de 5 minutos para procurar minha engenharia de liquidez limpa, porque aqui. Então, se eu vier para o gráfico de 5 minutos, tente olhar aqui. Gráfico de 5 minutos. Como você pode ver, eu tive esta engenharia de liquidez, que também estava mais próxima hoje do ponto de. Então, esta foi minha engenharia. E aqui agora, meu risco é quase quanto? Quase 6, 9 pips. Então, vou colocar minha ordem pendente aqui. Meu stop estava acima daquela área e esperar o preço vir mais tarde. O mercado chegou ao seu ponto de entrada e o mercado foi. Lembro que essa entrada levou quase 350 pips, mas mais tarde também entramos e compramos novamente quando o mercado atingiu um certo nível. Tentarei olhar para essa área. 24 grau período. Então o mercado caiu quase 300 pips. Lembro dessa entrada, mas também fiz outra entrada com base nesse nível aqui, acima e abaixo. Também fiz uma entrada de compra e a fiz por causa da área mensal que também estava, tipo 1. Este aqui. Mas agora não consigo explicar porque é apenas a quinta aglomeração. Então é assim que negociamos essa. Vamos tentar olhar para outros exemplos. Isso mesmo. Olhar outro exemplo. Tentarei olhar no JPY e no JPY. Apenas tente olhar para ele no ciclo semanal. Ok? Obtenha as forças primeiro do período semanal. Agora, neste JPY, também fiz uma venda em algum lugar aqui. Vamos tentar cortar essa área primeiro. Então agora aqui, se você observar claramente, estou tendo um ponto de mudança. Como você pode ver nesta área aqui, estou tendo um ponto de mudança. Também estou tendo esta formação. Esta formação aqui, marque-a por talvez laranja, sim. Mas também, se você observar claramente esta formação, o mercado veio e tentou confirmar essa estrutura por esse movimento aqui. Então agora, esta foi a nossa melhor área para fazer nossa negociação, porque é a área que vê esta estrutura aqui. Então agora, se eu voltar à primeira sessão para encontrar meus pontos de mudança que realmente aconteceram nesta área do primeiro período, vamos para o primeiro período primeiro para observar. Então, no período de 4 horas, agora estou tendo meu ponto de mudança nesta área. Então agora este foi meu ponto de mudança do primeiro período. Então agora eu tenho que esperar o preço vir para minha formação interna para entrar nela. Depois que o mercado fez outra mudança, o mercado veio e tocou o ponto de entrada. Então isso é meu. Se eu tentar comparar esses dois máximos,
Este foi meu ponto mais alto, então eu tenho que localizar meu ponto de mudança no lado esquerdo, e este foi meu ponto de mudança localizado nesta área aqui. Então, o mercado fez essa mudança agora. O mercado me deixou com esta formação depois que o mercado tentou confirmar o fluxo de liquidez. Então, este foi meu fim, minha zona onde vou fazer minhas entradas e tentar cortar isso aqui para que eu possa obter dados suficientes. Depois que agora estou indo para o período de 30 minutos para refinar essas entradas. Então agora, se eu for para o período de 30 minutos e observar esta área aqui, aqui é realmente um grande consumo que entra em jogo. Então aqui estou tendo duas categorias. Primeiro de tudo, tendo essa engenharia de liquidez do período de 30 minutos, mas também estou tendo as zonas, como você pode ver, esta aqui, o mercado tentou consumi-la. Como você pode ver, também a interna, o mercado veio e tentou uma zona que estava realmente limpa, e esta zona estava localizada nesta área, se estava claramente nesta área, porque o mercado não tentou lavá-la, não tentou consumi-la, então esta foi minha melhor área. Falhou em fazer as negociações nesta área, nesta zona. Vou usar esta engenharia de segurança como minha última esperança. Então vamos tentar ir para o período de 5 minutos para refinar esta entrada agora. Do período de 5 minutos, 5 minutos, apenas vá para refinar este aqui. Como você pode ver, aqui eu tinha essa engenharia de liquidez do período de 5 minutos, que era esta aqui. E meu risco era quase quantos pips? Quase 3, 6 pips. Então, mas veio, o mercado veio, como você pode ver, tocou o ponto de entrada, como você pode ver, e você está seguro colocando o stop loss em 1 ou 2 pips acima daquela área. Então, esta também foi a entrada que fiz, foi em fevereiro, eu lembro. Então agora o mercado começou a cair. Há algo que preciso explicar aqui claramente. Então, depois que o mercado tentou descer nesta área, depois de iniciar esta entrada com um risco de quase 3,6 pips, talvez 4 pips, ok? Se você voltar e observar o lado esquerdo, o mercado realmente também fez uma mudança com base em seu refinamento. Estava localizado no período de 30 minutos. Vamos tentar olhar para isso de forma profunda do período de 30 minutos. É onde o termo e meu risco era quase 9, 3 pips. Então, indo para o período de 4 horas. Então, depois que fizemos isso, ativada nesta área, depois que, na verdade, tentamos vender este justo, esta entrada levou o preço de volta novamente para a zona onde tentamos usar para confirmar nosso fluxo de liquidez. Então, mais tarde, o mercado veio novamente. Acontece a seguir. O mercado, mais tarde, veio e fez uma mudança. Também tipo 1 aqui, como você pode ver claramente. Mas esta foi minha zona. Então agora, se eu voltar para encontrar, lá no período de 30 minutos, estou tendo isso como minha engenharia de liquidez aqui, quero dizer aqui, e meu risco era apenas quantos pips? Então, é onde vou
colocar minhas entradas é onde colocar o preço para vir e tentar acelerar esta simulação para que... Lembro que foi quase 300 pips, eu acho que foram 200. Se não 300, então o mercado continuou a descer como de costume. Então é assim que negociamos essa confirmação do fluxo de liquidez. Se houver alguma pergunta até agora, você pode perguntar. Se houver alguma pergunta, você pode perguntar antes de prosseguirmos. Eu tenho uma pergunta sobre liquidity flow. If there's any questions so far, you may ask. If there's any question you may ask before we move on, I have a question about looking for inside information. O problema principal é que não consegui escolher informações internas. Minha imaginação está funcionando assim, assim, assim. Depois de ser enviado, eu. O que você tem que observar é a informação interna que participou da mudança. Por exemplo, se este é meu ponto de mudança, que formação interna é este aqui? Então, esta é a formação. Como você pode ver nesta ilustração, a partir deste ponto de mudança, porque também tivemos duas internas, tivemos esta aqui também. Mas você tem que observar qual formação interna causou a mudança. Foi esta aqui. Então, isso é muito poderoso para se... Assim, a informação básica é a formação interna que participou do ponto de mudança. Ok. Se não houver formação interna, o que eu farei? Como se o mercado te der como propriedade ou propriedade. Se não houver nenhuma formação interna, não faz. Na verdade, tentamos encontrar ou temos que tentar encontrar o passo que realmente, se houver, na maioria das vezes você usa essa formação interna. Se não houver, eu vi no seu vídeo do YouTube. E você está falando sobre essa formação interna. Na verdade, a formação interna que é melhor usar é a que, mas mesmo que você queira considerar outra formação interna, você tem, mas o consumo de liquidez, vamos discutir isso no FTA. Mas neste conceito de FTA, isso é apenas um. Vou te dar acesso ao vídeo sobre este, então, depois você vai estudar. Você realmente aprende claramente como esses consumos de liquidez. Então, depois de aprender sobre esse consumo de liquidez, você saberá como. Ok, chefe, mas eu tenho uma última. Sim, se houver uma formação interna e uma formação externa, o que eu escolho? Qual eu escolho? Nesse caso, vamos usar ambos. Se o mercado vier e nos parar com a formação externa, teremos a formação interna como nossa. Então, depois, vamos usar a formação interna também. Então, vamos usar a formação externa. Sim. Por exemplo, o mercado forma talvez uma formação depois vem e forma outra formação. Vamos considerar esta aqui primeiro. Se o mercado vier e aceitar a entrada, mas se o mercado vier e nos parar, vamos usar esta formação interna como nossa. E sabemos que ela realmente tem alta probabilidade de manter essa entrada para o mercado criar um novo mínimo. Então, vamos tentar olhar agora para a segunda aglomeração, que é a área normal de liquidez com validação e violação. Vamos tentar olhar para isso. Sim. Além disso, antes de prosseguir, na verdade, temos e com essa não confirmação do fluxo de liquidez, se você entendeu claramente essa confirmação do fluxo de liquidez. Por exemplo, vamos tentar olhar talvez pares como
Vamos tentar olhar para o Bitcoin. Então agora vamos tentar olhar para o período. Por exemplo. Por exemplo, estamos tendo isso como uma área de liquidez. Agora aqui estou falando sobre a não confirmação do. Discutimos sobre a confirmação. Agora estamos discutindo sobre a não confirmação. Então, o que você tem que observar é que se você se referir às minhas explicações sobre quando eu estava explicando sobre o básico, como negociamos a mudança no nível básico. Então, esta é minha liquidez semanal. E você tem que observar o ponto de mudança que acontece dentro desta área. Então, significa que você tem que esperar o preço entrar primeiro, e o mercado tem que realizar uma mudança no período de 4 horas. Independentemente da liquidez que realmente está. O que quero dizer é que você não precisa procurar a confirmação. Para a confirmação do fluxo de liquidez nesta área, o que importa é que você tem que vir e observar um ponto de mudança que aconteceu dentro da área semanal de liquidez. Então, a principal diferença entre a confirmação e a não confirmação é que na confirmação, na verdade, se eu fosse negociar essas duas configurações quando eu encontro a entrada de confirmação, se eu for usar talvez vou reduzir um pouco, talvez para 0,8 ou 0,7 tamanho de perda. Mas todos eles, na verdade, funcionam, e nós os negociamos. Muitas configurações estão sendo dadas por esta, e o mercado se comporta muito bem nessas áreas. Então aqui, se você observar claramente, estamos no ponto de mudança no Este é meu ponto de mudança, e o mercado me deixou com esta formação interna, que na verdade estava preocupada entre o ESA e o externo. Então, eu tive. Então, vou encontrar minha engenharia de liquidez nesta área para que eu possa. Então, se eu chegar ao período de 30 minutos, não tive nenhuma engenharia de liquidez clara nessa. Deixe-me tentar ir e observar lá no período de 5 minutos. Então, quando eu chego ao período de 5 minutos, com base na validação e violação, então este foi meu ponto de entrada, e meu risco foi quase 6,8 pips. Então, é onde vou fazer minhas entradas. É onde vou fazer suas entradas. Então, o mercado mais tarde veio, tocou o ponto de entrada, então o mercado começou a cair, como você pode ver. Então é assim que negociamos essa não confirmação do. Então, na verdade, a principal diferença, eu acho que você realmente viu a principal diferença entre esses dois, é que a partir da confirmação do fluxo fugitivo, temos que encontrar a zona deste lado aqui. Deste lado da zona, que realmente tentou mudar o ponto no quarto. E temos que esperar o preço vir, mas na não confirmação do fluxo fugitivo, na verdade, esperamos que o preço entre apenas em nossa área específica de fugitivo e realize uma mudança no período. Então, depois agora, vamos fazer nossas negociações com base nesses critérios que o mercado tem a oferecer. Então, o mercado caiu quase muito. Então, começou a subir. Foi quase, eu lembro, foi quase 342. Então, depois que o mercado realizou outra mudança no dia, no primeiro passo, então, essa é a principal diferença entre essa confirmação do fluxo. Vamos tentar discutir outra aglomeração que é muito importante, que é esta, a área normal de fugitivo usando o método agressivo ou os métodos de Então, por exemplo, vamos tentar olhar isso na Wanda, na verdade. Eu gosto da Wanda porque ela segue o princípio das divulgações. E vamos tentar também fazer um resumo sobre esta entrada. Esta entrada foi feita com base na confirmação do fluxo fugitivo, porque tivemos uma mudança na verdade, tivemos um erro do período semanal, como você. Esta entrada foi desta semana. Tivemos isso. Se você viu no meu Instagram, eu realmente postei. Tivemos este período semanal como. Vamos ao fluxo fugitivo para encontrar a zona que participou da confirmação do fluxo de liquidez.
E esta foi minha zona porque o mercado realizou uma mudança aqui nesta área, como você pode ver no fluxo. E esta eu tive que esperar mais de 2 semanas. O preço para vir a esta área, o mercado mais tarde veio tocar na zona e veio novamente. Eu fui agora para a mudança novamente para o segundo turno e o mercado me deixou com esta informação com a área bem aqui. Mas também recentemente eu fiz uma venda nesta área por causa da mudança que aconteceu no gráfico. A mudança que aconteceu no gráfico de 1 hora. E eu vou explicar como fiz esta entrada também. E outra entrada é baseada nesses critérios também. Então, por exemplo, vamos tentar olhar para este par, talvez, no gráfico mensal. No gráfico mensal. Então, por exemplo, vamos tentar cortar isso, talvez em algum lugar aqui. Então, talvez quando você veio para seus gráficos e descobriu, talvez o mercado, deixe-me tentar, sim, e você descobriu que o mercado talvez esteja nessas condições, significa que recentemente temos isso como uma área de liquidez do gráfico mensal. Agora esta é isso como, na verdade, escute, na verdade, como estocar o preço. Mas não vou explicar mais profundamente, porque eu realmente explico esses conceitos mais a fundo para aqueles alunos da Masterclass. Então você, como trader, não precisa esperar o mercado vir aqui, porque pode levar até 7 meses para vir aqui a esta área. Você tem que aproveitar, como eu te falei, sobre o ciclo de tendência inversa, esperando pela mudança que aconteceu no meu gráfico diário, como o meu gráfico situacional. Então, quando eu vou ao gráfico diário para encontrar minha mudança, para que o gráfico diário possa me levar à minha área mensal de liquidez, tente pagar o preço que você pode realmente ver a mudança. Como você pode ver aqui, mudança nesta área aqui. Então agora isso significa que agora estou começando a subir para que eu possa sentir essa liquidez mensal. Então o mercado também realizou uma mudança, o mercado me deixou com essas formações aqui. Eu tive essa grande formação interna e externa, mas se você observar claramente aqui, tivemos esse movimento, o menor movimento antes do mercado vir. Também temos esta zona bem aqui. Perda nesta zona foi quase, eu lembro que foi quase, eu acho que foi quase 12 pips daqui. Tentamos refinar isso agora. Então agora que o mercado, depois que o mercado realmente veio e fechou de liquidez. Esta, como você pode ver, é minha área diária de liquidez. Mas também não preciso esperar que o preço venha a esta área primeiro. Posso, porque sei como o ciclo funciona, eu tenho que ir para o gráfico para encontrar a mudança que acontece nela, para que eu possa descer até chegar aqui antes de continuar subindo, para que eu possa buscar as liquidez mensais. Então estou indo para o gráfico de 1 hora para encontrar os pontos de mudança. Então, se você observar o gráfico de 1 hora, este foi meu ponto. Este foi meu ponto de mudança, e o mercado me deixou com esta formação interna. Então, nesta terceira aglomeração, vamos usar a avaliação real para fazer nossas entradas. Então, aqui estou indo para o gráfico de 15 minutos para encontrar minha engenharia de segurança que aconteceu. Para estar aqui neste nível. Então, esta entrada foi ativada nesta área bem aqui, a partir da engenharia de segurança de 15 minutos. Então, agora esta entrada de venda vai me levar para baixo até eu chegar à minha área diária. Então agora, aqui é onde você faz suas operações introdutórias. E o risco foi quase 12 pips. Como você pode ver, então agora esta entrada tem que me levar para baixo até se eu chegar ao gráfico diário. Também preciso saber onde vou fazer minhas compras para que eu possa continuar a subir, para que eu possa buscar minhas áreas de liquidez. Então agora, devido à disponibilidade de dados, na verdade eu fiz a negociação neste nível aqui porque havia alguma indução de liquidez nesta área. Mas também tivemos esta zona como nosso servidor de liquidez.
Então fizemos uma entrada com base nesta engenharia de segurança. Então, se eu nesta área, vou atingir meus lucros nesta zona aqui. E depois de atingir esse lucro, vou comprar novamente este nível. Vou comprar novamente aqui. Então agora, depois de comprar esta área, em minha sessão super, como de costume, é quando o mercado, é quando nós afirmamos o como acima, assim abaixo e como dentro, assim fora. Então eu não sei o que estou fazendo. O mercado, na verdade, preciso esperar. Você realmente sabe o ciclo. Você só precisa agir de acordo com como os ciclos funcionam. Então, como você pode ver, o mercado mais tarde vem e toca no meu ponto de entrada e atinge o TP, como você pode ver aqui. Então, o mercado agora começa a subir. Então, meu primeiro lucro vai ser aqui da área mensal de liquidez. Mas também devido a como gerenciamos essas operações, você não precisa sair até observar uma mudança do gráfico diário. Então, se eu observar claramente aqui, até agora, nenhuma mudança aconteceu. Até agora, nenhuma mudança aconteceu até aqui. Mudança aconteceu. O mercado veio e tentou realmente limpar essas liquidez no gráfico mensal. Mas ainda nenhuma mudança diária acontecendo. Então você continua segurando aquele preço, tentando segurar aquele preço, uma mudança. Mas também nos deixou com esta formação interna e esta formação externa. Então aqui agora é onde você vai fazer seus lucros, quase 151 pips. Então é assim que nós estocamos este preço. Vamos tentar olhar exemplos como Euro-USD. Por exemplo, no Euro-USD, apenas vamos olhar para o gráfico mensal aqui. Apenas tente cortar talvez em algum lugar aqui este preço, para que possamos ver como este ciclo vai. Então, claramente estou tendo o mensal como minha área de liquidez. Então, esta área mensal de liquidez, eu não preciso esperar que o preço venha aqui. Desde que eu saiba o que estou fazendo, eu tenho que observar a mudança diária para que possa me levar a esta área antes que eu possa continuar a descer, ou o que quer que seja, observar minha mudança diária aqui. Então, quando eu vou ao gráfico diário, aqui foi minha mudança. Na verdade, aconteceu. Apenas tente jogar o preço novamente para ver, como você pode ver aqui. Agora o mercado realizou. Este foi meu ponto de mudança aqui. E se eu observar claramente, a partir deste ponto aqui, eu tinha minha área de dever, porque é uma formação interna que participou da mudança. Então isso é o melhor a se considerar. Então agora que o mercado me deixou com esta formação interna, também não preciso esperar que o mercado venha para tocar primeiro e continuar a subir. Eu também posso aproveitar este movimento descendo para esta área de liquidez. Então vou para o gráfico de 1 hora para observar as mudanças. Então, se eu observar claramente aqui, estou tendo a mudança no gráfico de 1 hora, que é aqui também estou tendo uma formação externa. Eu não tinha uma formação interna. Então, esta foi minha interna. Foi minha formação externa do gráfico de 1. Estou tendo que observar isso a partir do gráfico de 15 minutos. Também estamos tendo esta engenharia de liquidez. Então, esta é minha entrada, que vai me levar para baixo até a área de segurança diária. Não posso fazer nada além disso. Então, agora é a minha área onde vou fazer minha entrada. Mas também preciso saber meu take profit nesta área, dentro daquela área diária de liquidez. Também preciso saber onde vou para fazer as compras. Então, também fiz essa operação com base na indução de liquidez aqui nesta área. Mas, na verdade, foi no ano passado. Então, quando tento refinar nesses níveis, esses caras apenas me restringem devido a dados. Então agora vai ser meu primeiro take profit. E quando o mercado chegar aqui nesta área, vou comprar novamente para continuar subindo e preencher meu
área de liquidez mensal. Então, agora esta era minha área. Vou colocar minhas entradas e isso vai ser meu take profit. E quando eu fizer essa compra, vou esperar o preço vir e pegar essa área, porque impulsiona o mercado para uma certa área de liquidez. A área de liquidez impulsiona o mercado para a área mensal de segurança. Isso acontece o tempo todo. Então o mercado desceu, o mercado desceu, o mercado desceu. Como você pode ver, o mercado atingiu e então o mercado agora ativa o interesse comprador. Você pode ver aqui, então você vai fazer suas operações com base nesses critérios e também vai gerenciar suas operações com base no movimento que está acontecendo no gráfico diário. Você precisa observar o movimento que está acontecendo no gráfico diário. Então, se você observar claramente aqui, o mercado continua subindo, como você pode ver, continua subindo. Ver aqui, quando o mercado tenta fazer uma transição, como eu te disse antes. Às vezes o mercado pode tentar fazer alguma transição, mas pode não. Pode continuar subindo se você ver uma formação ou outra formação, então você vai fechar suas operações de compra e talvez fazer uma para outras oportunidades. Mas, como você pode ver aqui, com essa transição, desencorajá-lo. Então não feche suas posições. Espere o mercado realizar Também estamos nesse futuro. Mas o mercado não confirmou a estrutura. Então você também continua segurando essa operação. Então esse quadrado quase foi considerado. Mais tarde ele veio em movimento. Então vou realizar meus lucros em 988 pips antes que o mercado tentasse continuar a descer. Também vamos tentar olhar os últimos exemplos do GBP-JPY deste GBP-JPY tivemos. Vamos tentar olhar no gráfico mensal. Deixe-me tentar cortar. Lo em algum lugar. Aqui. Talvez eu tenha isso como minha área de liquidez do gráfico mensal. Não preciso esperar o preço vir para essa área. Se o mercado vier, eu vou operar nessa área. Mas também se eu quiser, talvez aproveitar o mercado no preço atual do mercado. Estou na ação de preço atual. Preciso ir para o gráfico diário para observar o ponto de movimento que aconteceu nesta área aqui, nesta liquidez mensal. Sim, então agora, este foi do gráfico diário. E o mercado me deixou com uma formação externa, como você pode ver. Então agora, esta é minha formação externa do gráfico diário. Mas também não preciso esperar o preço chegar lá para que eu possa fazer minhas operações. Também posso aproveitar o gráfico de 1 hora para que o mercado possa me levar a esse esforço diário antes de continuar a vender como de costume. Então, quando vou para o gráfico que deve realmente me levar a nesta liquidez mensal aqui, estou observando isso como meu ponto de movimento e no gráfico de 1 hora, porque esses gráficos de 1 hora são as áreas problemáticas. Também podemos realmente pegar os movimentos que estão a mínimo swing. E o que quero dizer com o mercado fechando abaixo do mínimo swing? O que quero dizer é que o mercado precisa confirmar a estrutura. Por exemplo, como você pode ver aqui, você fazer seus movimentos a partir do gráfico de 1 hora. Ponto de movimento, e esta foi minha área de liquidez do gráfico de 1 hora. Então, esta área agora vai me levar à área de liquidez diária. Então, você vai fazer sua primeira operação nesta zona do gráfico de... Se você observar claramente aqui, estou tendo isso como minha engenharia de liquidez aqui. Então, é onde vou fazer minha entrada. E há 11,9 pips. Então, vou colocar minha ordem pendente lá e vou esperar o preço vir e tocar nela. O mercado mais tarde ativa o ponto de entrada, como você pode ver aqui. Então agora vou fazer essas compras, mas também preciso saber onde vou fazer minhas vendas. Então, se eu chegar a 15,75 para refinamento,
preciso observar a última liquidez que aconteceu com esta área. Esta foi minha última engenharia de liquidez. Então aqui agora, minhas vendas quando o mercado... Esta área. Vou fazer minhas vendas. Então agora o mercado continua a subir. Então agora eu sei que este é meu primeiro lucro aqui, e são quase 524 pips. E quando o mercado atingir esta área, também preciso fazer uma venda também para que eu possa continuar a descer. Porque o mercado é cripto. O mercado segue a tendência. O ciclo de tendência se repete continuamente. Se você conseguir dominar o ciclo, você realmente domina o mercado. Então você pode realmente operar em qualquer condição de mercado. Então, o negócio realmente começou a correr neste gráfico de 1 hora. Quero dizer, do gráfico de 15 minutos. Tentei ir para um tempo para que eu pudesse acelerar essa simulação. Então, o mercado mais tarde subiu quase. Como você pode ver, muitos pips. Eu posso continuar subindo. Continuar subindo. O mercado continua subindo. Então, como você pode ver, após o mercado atingir minha entrada, o mercado realmente atingiu o TP na primeira entrada, quase 524 pips. Então agora o mercado ativa a entrada de venda e agora começamos a continuar descendo. Então é assim que negociamos essas aglomerações, essas 3 aglomerações. Se houver alguma pergunta até agora, você pode perguntar: Ok, senhor. Então você usou um gráfico mensal como um gráfico constante. Posso usar um gráfico de 4 horas como gráfico constante e ver se há movimento, se eu obtive alguma formação interna? E formação externa. Posso fazer uma operação, por exemplo, deixe-me tentar olhar a operação recente do ouro que fiz na semana passada. Ok, desculpe. Ok. Como dizer, o USD foi do gráfico de 4 horas, foi do... E o mercado continua a descer até agora. Estamos falando... Então agora, tivemos a zona do gráfico de 4 horas, que estava localizada. Apenas tente olhar. Estava em algum lugar aqui. Vamos olhar nesta área primeiro. Foi 4 horas. Deixe-me tentar lembrar. A entrada ocorreu à esquerda no tipo. Sim, em algum lugar aqui. Vamos tentar observar 4 horas. Tivemos uma área de liquidez das 4 horas. Então, se observarmos claramente aqui, estou tendo isso. Agora esta foi minha zona do gráfico de 4 horas. Depois que o mercado... Veja aqui. Então, depois que estou no mercado, fiz outra mudança agora. Também estou tendo uma formação interna, que é esta, que também é um tipo 1, como você pode ver claramente, que também é um tipo 1. Então, esta era a minha zona agora. E eu fui para 3 minutos para colocar minha ordem pendente, com base na engenharia de liquidez reativa, que é onde fiz minha entrada aqui. Mas também, depois de fazer essa entrada de compra aqui, também fiz uma venda da mudança de 1 hora, da mudança de 1 hora. Este foi meu ponto de mudança da 1 hora. E também não há formação interna, como você. Havia formação interna nesta área. Se você olhar claramente no seu MT4, pode ver. Mas deixe-me tentar olhar talvez em outro servidor, como talvez FHCM, porque às vezes esses corretores realmente manipulam, como você pode ver aqui, estou tendo este como minha zona. Então, esses corretores, às vezes, realmente, não sei se eles tentam manipular essas zonas ou o que for, mas é assim que encontramos também MetaTrader. Então, quando você vem para refiná-lo para um período de 15 minutos, você vai fazer sua entrada com base em. Eu fiz isso para ambos com base na mudança de liquidez. Lembro que foi baseado na mudança de liquidez. Na verdade, estava localizado em algum lugar aqui, não sei.
Não sei por que esses corretores estão fazendo isso, mas essa foi a mudança de liquidez que estava disponível nesta área. Aqui. Não sei se. Lembro se foi por 1 minuto ou 3 minutos, mas é onde fizemos a entrada. Mas também, mesmo que, talvez, mesmo que você tenha marcado isso como uma mudança de liquidez, como você pode ver claramente aqui, estamos tendo esta engenharia de liquidez. Além disso, este também foi um lugar onde você poderia ter feito sua entrada também. Então, o mercado. Então, é para onde você está indo. É assim que a negociação foi feita com base nisso, com base neste par. Então, o mercado continua a descer até hoje. Mas mais tarde, vou ensinar você, com base no. Vou te dar acesso ao vídeo do conceito de correlação para saber como tirar proveito desses pares. Porque às vezes, você não. Você não precisa vender pares como Euro-USD ou pares como GBP-USD, porque esses pares estão realmente muito correlacionados. Então é sobre os conceitos de correlação. Vou te dar acesso ao vídeo, você realmente vai estudá-lo. E depois, eu também queria te fazer esta pergunta. Primeiro, tirei uma captura de tela do seu Instagram. Sim, como você disse que é um TradingView, eu tenho uma captura de tela. Eu, eu te enviei uma carta. Você saberá o que eu queria. Oh, você está me enviando pelo telegrama. Sim, vou te enviar uma carta. Ok, você pode me enviar. Deixe-me tentar verificar. Senhor, eu tenho uma pergunta. Esqueci de te perguntar, senhor. Senhor, você me enviou um vídeo de viés direcional. Eu tenho que procurar uma tendência semanal. Então, tenho que encontrar a validação mais recente e o ponto de validação. Eu falho, na maioria das vezes, eu falho em apenas um exemplo. Ok, vamos tentar olhar. Talvez um exemplo, se você acontecer. Apenas tente olhar. Talvez eu possa te inserir nisso. Lembro que já estava no dia. Lembro que estava no período diário quando acho que fiz muitas dicas nessa negociação. Acho que está em algum lugar aqui. Pode estar em algum lugar aqui. Ok. Eu tinha isso como minha zona. Agora estamos falando sobre o indomável. Então, vou encontrar minha engenharia de liquidez do período de 1 hora nesta área. Então, depois, vou esperar o mercado vir para tocar primeiro antes de continuar. Não, era de cima. Lembro que não era nesta área. Era daqui. Sim, sim. Era deste ponto de mudança aqui. Então, eu estava tendo. Senhor, eu. Fico muito confuso neste nível. Como? E se eu ou escolhi isso? Qual eu escolhi e como eu escolho? Quando falamos sobre o shifter e falamos sobre a direção normal dos compradores. Sim, depois da mudança, nós temos isso. Por exemplo, deixe-me, por exemplo. Temos este ponto de mudança aqui e temos informação também. Mas também temos uma informação também. Sim, estamos realmente usando. Vamos usar este primeiro. Se o mercado vier e parar isso, vamos usar este como nosso último. Na verdade, vamos usar ambos. Mas depois que o mercado fez uma mudança, e o mercado ficou com essa informação e também o mercado ficou com aquela informação, então o mercado continua a Agora aqui você tem que observar apenas os tipos 1, porque esta zona, na verdade, é muito confusa. É melhor observar os tipos 1. Então vou observar os tipos 1. Os tipos 1 até você ver que o mercado já fez uma mudança novamente e ficou com outra formação. Agora você vai usar esta formação como de costume. Ok. Sim.
Então, com base no indomável, esta foi nossa zona. Por exemplo, atendendo período de 1 hora, tivemos isso como a engenharia de liquidez reativa aqui. Mais tarde, o mercado veio, tocou nisso. Depois que o mercado tocou nesta área, o mercado nos deixou com esta engenharia de liquidez do indomável, com base no período de 50 minutos. Então agora esta foi minha entrada, e o mercado continuou a descer assim. Então, você queria um exemplo do indomável. Esse é um deles. Então, o mercado continuou a descer assim. Então, vou te dar uma sessão de avaliação. Na verdade, vou te dar talvez 1 semana para me encontrar realmente 3 exemplos da primeira aglomeração, que é a confirmação do fluxo de liquidez. 3 exemplos. Confirmação do fluxo de liquidez. Além disso, mais 3 exemplos na área não. Quero dizer, nas áreas normais de liquidez usando validação e violações. Mas também mesmo que, porque na verdade nós realmente pulamos esta não confirmação, porque na verdade é muito compreensível se você entender esta confirmação do fluxo de liquidez. Então, esta não confirmação é apenas, então, não é um grande problema. Mas o conceito principal que eu preciso ver se você realmente entendeu claramente, é para a confirmação do fluxo de liquidez, como um fluxo de liquidez normal. Se você se lembrar, vamos fazer um pequeno resumo sobre a confirmação. Aqui, estávamos realmente olhando de lá, talvez do mercado, que pode ter realizado uma mudança. Fomos até aqui para encontrar talvez a mudança do quadro situacional, talvez do quadro diário, e então esperar o preço vir depois para tentar acessar essa área, e depois ter que realizar outra. Então, agora o mercado vem mais tarde para essa zona depois que o mercado realizou uma mudança. Vem, faz a entrada, e então depois também dessa normal de liquidez, área normal de liquidez, usando avaliação e avaliação agressivamente. Por exemplo, estamos considerando isso talvez como uma área de liquidez. Estamos realmente esperando pela mudança do quadro diário deste ano. Então vamos mostrar talvez uma mudança deste quadro diário. Mas também, mesmo que não estejamos esperando por essa mudança agora, então vamos vender o preço aqui no quadro de 1 hora. Então depois, quando o preço atingir essa ordem diária de liquidez, vamos comprar novamente até chegarmos. Então eu vou te dar a sessão para isso. Agora, na próxima sessão, será uma sessão de avaliação onde você será. Você vai. Então depois eu vou me juntar. E depois vou explicar esses cenários nessas 2 sessões sobre a confirmação do fluxo de liquidez por 3 exemplos. E também, quero dizer, o número de liquidez com esses 3 exemplos. Não sei se estamos realmente claros lá. Não sei se você. Ok, senhor. Eu entendo. Senhor, eu tenho que fazer uma declaração sobre a confirmação do fluxo de liquidez IAL normal. Nenhuma área de equidade mais. Este aqui, eu estava realmente. Então eu. Então eu. Então, é tudo que eu tenho que fazer, certo, senhor? Mas a tarefa, você não precisa me. Na verdade, nós vamos entrar em uma aula no Zoom, onde. Então depois, você vai me explicar como você realmente faz, como você realmente trata esses 2 conceitos, como você realmente os entendeu e como você aborda. Senhor, cobrimos hoje uma confirmação do fluxo de liquidez e a área normal de fluxo de liquidez e aglomeração também. Não cobrimos.
Certo, senhor. Cobrimos, com a segunda aglomeração, cobrimos na não confirmação, que na verdade explicou quando talvez o mercado tenha que vir a uma área de liquidez, por exemplo, como aqui, só temos que esperar o preço mudar, onde olhamos os exemplos nos pares como o Bitcoin, sobre como ele realmente realizou uma mudança, sem nem mesmo confirmar o fluxo de liquidez aqui que o mercado mais tarde vem. Então é por isso que eu disse a você que isso é, você não precisa. Mas o conceito principal aqui é essa confirmação e também como negociamos nessa all normal, usando validação e. Eu tenho uma última. Você usa essa aglomeração apenas para aglomeração? Desculpe. Eu. Você pode. Eu perguntei. Você usa essa aglomeração apenas para SPJXR ou funciona para todos os pares? Na verdade, isso funciona em todos os pares. Funciona nas criptos, funciona nos índices, funciona também nos índices sintéticos. Então funciona em cada e é apenas esperar as regras acontecerem. E então depois, você vai fazer suas operações com base. Ok, sim. E apenas me envie para que eu possa assistir. Ou estou te enviando. Estou fazendo. Vou te enviar agora mesmo. E me envie o conceito de. Ou sem problema. Estou te enviando. Ok, sim. Muito obrigado. Obrigado também.